Graça e paz a toda a Igreja Batista do Povo. Será uma noite especial, onde iremos falar um pouco sobre missões, No momento que nós estamos passando de restrições, de privações, falar de missões é algo desafiador. E a mim ficou a responsabilidade de falar da necessidade de se ter poder para testemunhar. Então é algo desafiador para os nossos dias, poder falar de Jesus, onde nós não temos tanta liberdade mais. Há poucos dias nós tínhamos os templos cheios, podíamos ouvir, e agora não podemos mais estar nos templos, E sim nas nossas casas no dia a dia. E é diante disso que eu queria compartilhar algo, porque me foi colocado Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e confins da terra. E diante disso, eu tenho mudado o meu conceito sobre o que é testemunhar, o que é pregar e o que é evangelizar. Nós podemos pregar, podemos evangelizar e não estamos testemunhando a respeito daquilo que Cristo Jesus tem feito em nossas vidas. Então, durante muito tempo eu tive esse conceito, mas hoje mudou um pouco. Quando nós pregamos e testemunhamos a respeito daquilo que Cristo tem realizado em nossas vidas, é algo diferente. Nos nossos dias hoje, as pessoas estão na expectativa de que este poder ele possa ser manifesto pela igreja e pelos cristãos. Aqui temos: pois não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido, em Atos capítulo 4, versículo 20. Então nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido a respeito do Espírito Santo. Então, quando o Senhor prepara os seus discípulos para que eles pudessem anunciar o Evangelho, diz que eles ainda não estavam aptos, apesar de que eles tinham experimentado, junto com o Senhor Jesus, alguns milagres. Tinham visto, tinham caminhado com eles, mas eles ainda não estavam revestidos do poder de Deus. Para eles não se tratava simplesmente de pregar, mas sim de contar tudo que viram e ouviram. Nós estamos num momento da igreja em que o nosso relacionamento com o Pai tem que ser muito intenso. A nossa relação com Deus tem que ser além daquilo que as letras possam, porque se elas não forem vivificadas pelo poder de Deus, ela não terá algo que possa compartilhar. E é isso que nós estamos desafiando a igreja, a testemunhar o que o Senhor tem falado conosco, o que nós temos visto e ouvido no trono. E é isso que uma testemunha faz, é falar do que ela viu. Quando Paulo recebeu a comissão de ser testemunha de Jesus Cristo, foi colocado debaixo do mesmo encargo de falar daquilo que viria e iria ouvir do Senhor. Muitas vezes nós falamos de algo que está escrito e não porque nós ouvimos o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele é questionado sobre a sua autoridade, e ele diz para aqueles que o que ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus. O Senhor tinha dado a ele. E é por isso que ele podia testemunhar, era por isso que ele podia falar. Não que os homens o haviam ensinado, mas que o próprio Senhor havia dado. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Atos 22, 15. Esse foi o ministério de Paulo, de falar daquilo que ele viu e ouviu. Tem um outro texto que Paulo declara que ele tem uma revelação do Senhor, onde ele aguarda 14 anos para poder compartilhar com a igreja, pois a igreja não estava preparada para ouvir o que ele tinha visto no Senhor. Algo tremendo. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, quando o Senhor nos mostra, às vezes é algo tão intenso que a própria igreja não está preparada. Ele esperou a igreja se preparar e 14 anos depois ele começa a compartilhar com a igreja o que ele tinha visto nos céus. Quando alguém é intimado a falar num processo, não é uma oportunidade de emitir uma opinião sobre algo, mas sim o dever de falar estritamente daquilo que se viu e ouviu. Então, quando nós vamos no julgamento, nós somos testemunha, não estamos ali para dar uma opinião, estamos para falar o que efetivamente ocorreu, os fatos. Ninguém tem autoridade para testemunhar com base no que os outros viram, e sim naquilo que ele próprio viu. Isto é testemunhar.
A igreja, ela é chamada para testemunhar daquilo que nós iremos ver nos céus, na presença do Senhor. Por isso que a comunhão e o relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, é necessário nesses dias para a igreja. Nós temos tido oportunidades extraordinárias para que o Evangelho possa se expandir, crescer nesses dias, onde todo mundo tem visto crise. Quando nós nos achegamos à presença do Senhor, temos visto oportunidades. Poderia testemunhar aqui vários milagres nesses 60 dias que Deus operou, porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos mostrou estratégias novas para que o Evangelho fosse pregado. E é interessante que o suprimento, que muitas vezes era com muita dificuldade arrecadado, levantado, nesses dias tem batido em nossas portas. Todos os dias eu recebo alguém que diz para mim: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa, o senhor precisa de uma cesta, o senhor precisa de recurso. E graças a Deus, muitas vezes eu tenho dispensado porque nós não estamos precisando nesse momento. Jesus não considerou seus discípulos aptos a testemunhar somente pelo fato de o terem visto ressuscitar. Isto tinha muito peso, mas não bastava. Eles tinham visto a ressurreição de Cristo, mas isso não estava habilitando eles a poder testemunhar. Se a testemunha de Cristo fosse quem o viu ressuscitado, então a maioria dos crentes jamais poderia cumprir esta etapa, porque muitos de nós não vimos Jesus ser crucificado. A palavra diz em 1 Pedro 1,8 o seguinte: a quem Jesus, sem o terdes visto a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo exultais, com gozo inefável e cheio de glória. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus é pela fé. Isto significa que podemos caminhar com Ele sem a necessidade de vê-lo. Como posso testemunhar se eu não vi? Se eu tenho que testemunhar, eu tenho que ver. O Senhor Jesus disse que tornaria os discípulos aptos a testemunhar através de uma experiência. É através dessa experiência que nós podemos testemunhar. Nós não vimos a ressurreição de Cristo lá, mas nós teremos uma experiência. Por isso ele diz em Atos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós só podemos testemunhar no momento em que nós tenhamos uma experiência com o Espírito Santo. Eu creio que nesses dias, esta ênfase ela vai ser levantada novamente sobre a igreja. Porque é quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, nasce em nossos corações um fogo ardente para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu acredito que é uma permissão de Deus, esse vírus que veio, para nos incomodar. Porque é o momento em que muitos começaram a buscar o Senhor. E o fogo do Espírito Santo começou a incendiar os corações. Eu tenho ouvido e pessoas me procurado diariamente no desejo de poder fazer algo para o Senhor. E eu tenho ensinado eles a testemunhar aquilo que o Senhor tem colocado em suas vidas. Há uma ligação entre o poder do Espírito Santo vindo sobre minha vida e o testemunho que terei para dar, porque é justamente a ação dele em minha vida que me permitirá mostrar aos outros que Jesus vive em mim. Eu só posso testemunhar quando eu tenho essa ligação com o Espírito Santo. Muitas vezes nós apresentamos o plano da salvação e esquecemos que existe algo extraordinário. Jesus disse que Ele iria estar com o Pai, mas que o Seu Espírito estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E além disso, Ele disse que Ele iria nos instruir, ensinar, iria nos exortar, iria nos confortar a respeito de todas as coisas. Nosso testemunho é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Precisamos convidar o Espírito Santo para que Ele possa estar sobre a igreja. É Ele que reveste, é Ele que dá graça. Não é uma tarefa unicamente nossa, nem tampouco só dele. Jesus falou sobre isto. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. João 15, 26, 27. Veja bem, se testemunhar é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é que o Espírito nos leve a provar o poder de Jesus ressurreto em nossas vidas. É convidar que o Espírito Santo nos leve a esta experiência
de ouvir e ver aquilo que está no coração do Pai. Jesus, certa feita, diz que ele não fazia as coisas que ele queria, mas fazia daquilo que ele tinha visto com o Pai. Nós precisamos ver. Né? Eu vejo uma igreja hoje que ela é muito boa teologicamente, mas muito fraca na sua relação com o Pai. E essa relação se dá através do Espírito Santo. É Ele que viabiliza isso, é Ele que vivifica a palavra do Senhor em nossas vidas. É Ele que nos dá esperança. É Ele que vai trazer esse start. A consequência principal de ter a experiência com o Espírito Santo não é apenas a de que Ele possa dar autoridade para pregar, mas de ter experiência com o seu poder. E isso nos leva a refletir o Jesus de quem ouvirá. Muitas vezes nós buscamos o Espírito Santo para que Ele nos dê autoridade e poder para que possamos anunciar a palavra. E ela seja como fogo, como espada. Não. A palavra vem para que nós possamos ter uma vida e possamos testemunhar dos provimentos, das curas, daquilo que o Senhor vai colocar em nosso coração. Em segundo lugar, começamos a ver respostas às orações, livramentos, provisões e outros tantos milagres e intervenções ao Senhor nas nossas vidas. Quando eu apresento o Evangelho, que Jesus Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, eu posso testemunhar do que Ele tem realizado em minha vida, na vida da igreja, no dia a dia. Quando falo de Jesus para alguém, não apresento apenas o plano de salvação, mostro o testemunho do que Deus tem feito em minha vida. Nesses dias, queridos, nós temos visto Deus prover a sua igreja, né, onde nós não temos nenhuma estrutura, Deus tem provido os recursos. Aqueles que têm estado com o Senhor não têm faltado recursos financeiros, os seus aluguéis estão em dias, né? Mesmo quando a igreja não consegue responder, Deus usa as pessoas de fora para nos abençoar. Posso testemunhar, nós somos uma igreja pequena e um desafio grande, porque nós não fazemos arrecadação através de débito, nem cartão, no dia a dia. E falou, e como é que nós vamos prover os nossos aluguéis, os compromissos, as ofertas que temos para os missionários? Querido, eu tive a experiência desses dias, 2 pessoas que não são cristãs, procurar nós e dizer, pastor, eu senti no coração de vir aqui trazer o meu dízimo e eu quero depositar nesse lugar. Esse é o poder de Deus. Deus Ele vai levantando, Ele vai buscando os corações que estão disponíveis a ser usados por Deus, independente se estão dentro de uma igreja ou não. Esse é o poder de Deus. Quando falo de que Cristo cura, conto as curas que já recebi, as que Deus operou em minha vida ou através da minha vida. E eu queria, nesta noite, poder encerrar sobre o texto da mulher samaritana. Quando o Senhor Jesus apresenta o plano da salvação, e não foi só apenas o plano da salvação, mas Ele toca no coração daquela mulher, porque Ele começa a mostrar e testemunhar quem Ele é, o que Ele tem. E aquela mulher fica tão maravilhada que ela volta para a sua aldeia, para o seu lugar, e ela começa a falar a respeito de Cristo, de tal intensidade, que as pessoas queriam procurar Cristo Jesus pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo que ela tinha dentro dela. E é interessante que lá em João capítulo 4, versículo 9, ele vai, e eu quero ler só para a gente poder encerrar nesta noite. Vindo comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu queria desafiar você, nesses dias que nós temos aí de isolamento, a buscar uma experiência com o Espírito Santo. Ele vai nos levar a ter a intimidade com o Pai. E nós iremos ver coisas que ninguém viu. E aí nós iremos fazer, e as pessoas ficarão maravilhadas com aquilo que Deus tem. Deus tem grandes coisas.
Eu tenho crido que nesses dias a igreja vai crescer. Nesses dias o evangelho vai prosperar. Eu acredito numa igreja, no mesmo conceito do isolamento social. No isolamento social diz que com 60% das pessoas contaminadas, nós não estaremos imunes. Não pegaremos mais o vírus, nós não teremos mais problema com o vírus. E eu acredito que se 60% da população cristã tiver uma experiência com o Espírito Santo, nós teremos autoridade para mudar este país, torná-lo ele diferente, torná-lo ele forte, onde a corrupção não irá mais agir na nossa cidade, nem no nosso país. Nós seremos revestidos de autoridade. A nossa conduta será diferente, porque nós iremos dizer às pessoas o que temos visto e ouvido com o Pai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e muito obrigado pela oportunidade.